Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vitória com vários nomes sendo especulados, para o mercado de transferências de olho na Série A. Um deles seria o próprio Emílio Aristizábal, filho aí do Aristizábal, que já teve uma fase muito boa no Vitória. Será que poderia ser uma boa? Jogador da base da seleção da Colômbia. Tem também atualizações do Lucas Freitas, que não vem mais, Que história é essa de que o Vasco não aceitaria emprestá-lo, em relação também a um acerto com o Emmanuel Martinez. Enfim, a tendência é que essa semana tenhamos algumas novidades de 3, a mais reforços sendo anunciados por Vitória para o Campeonato Brasileiro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art Foot, conta com sua ajuda para chegarmos a essa próxima meta aqui no YouTube, que é de 72 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu, conta com seu like, com a sua inscrição, que certamente nos ajuda bastante a chegarmos a esse objetivo, combinado? Então, bora lá, vou deixar essa matéria aqui primeiramente falando sobre os dois jogadores do Vasco, Eu vou deixar essa informação aqui do VGTV, que tem trazido algumas informações aqui do Vitória, informação lá do Vene Casagrande, tá aqui, ó. Não vem mais, conforme informamos, o Vitória tinha interesse em Lucas Freitas e David, estava acertado com o jogador, porém o Vasco não liberou o zagueiro, mesmo com a vontade do atleta, e aí recuou o Leão, nas duas negociações, mas ainda não está descartado o negócio. Então deu uma recuada, talvez espere para ver como que vai ser, a sequência da temporada dos dois defensores, dos dois jogadores, que foi o defensor titular contra o Nova Iguaçu, empate em 0-0, assim como o David, que somou 66 partidas, não deixou uma excelente impressão, não são dois atletas que o Vasco, morre de amores, que vai fazer parte dos planos para 2026, são bons reservas de fato. A partir do momento que o Vasco acertar algumas contratações de jogadores para fazerem, dupla de defesa com o Lucas Freitas para ser um reserva imediato e um ponta no lugar do David, aí sim pode haver algum negócio, dependendo, até o Vasco, no caso aqui do David, que tem mais um ano de contrato, talvez se algum clube disposto a assinar um vínculo 100%, dos salários com o jogador, ou até uma compensação financeira, certamente o Vasco vai dar prioridade, ainda mais por estar nesse início de estadual. Enfim, eu acho que são dois bons nomes, o David até pela própria identificação que tem com o Vitória, só tem 30 anos, então dependendo se arrebenta nessa reta final de Série A, pode até conseguir uma compensação financeira por parte do Vitória, assim como foi, na ocasião, mais de 15 milhões de reais em 2017, quando ele sai do Vitória e vai para o Cruzeiro, O Cruzeiro naquela época não pagava ninguém, e é o que eu torço para o Cruzeiro, Foi uma pena porque o Vitória demorou demais a receber esse valor e ainda nem recebeu 100%, Mas enfim, poderia até conseguir uma boa transferência, como foi o Fortaleza, onde ele se destacou bastante e foi para o Internacional por mais de 10 milhões de reais. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre esses dois nomes. Se não fosse para contar com esses jogadores, quem que você iria atrás? O espaço para comentários vai estar aberto aqui para vocês. Falando também sobre o futebol carioca, tem aqui tanto o Fluminense quanto o Internacional de olho no Alejandro. Até tinha trago um vídeo aqui no canal comentando sobre essa possibilidade do jogador voltar ao Brasil como uma alternativa para o Vitória, que nesse momento não parece tão viável, a não ser que o Vitória coloque de 20 a 28 milhões de reais para tentar a contratação do Alejandro, que vale destacar, não tem conseguido se adaptar lá na Rússia, já está lá há mais de 8 meses e até agora só foram 26 jogos, 2 gols e uma assistência. Tanto o Fluminense quanto o Internacional tentam a contratação do atleta por empréstimo. Por empréstimo, até o Vitória poderia entrar na parada, justamente para ele já ter uma identificação, ter sido o artilheiro do Brasileirão com 21 gols na temporada, e acho que foram 15 no Campeonato Brasileiro de 2024, foram no total 4 assistências e 15 gols marcados, então assim, poderia sim ser de empréstimo, o Vitória entrar nessa parada. A questão é, o time da Rússia não está com pressa para vendê-lo, até porque o Campeonato Russo vai voltar só agora em janeiro, no final do mês, ficou um bom tempo parado, e o time que colocar um valor próximo daquilo que o clube pagou para tirá-lo do Red Bull Bragantino, vai haver negócio, 4 milhões e 200 mil euros, se a gente for converter, vai dar algo em torno dos 25 a 28 milhões de reais, o Fluminense que busca um novo centroavante. Essa matéria aqui de mais de um mês atrás, já deixava o Alejandro como um dos alvos. Pode deixar a sua opinião aqui sobre o centroavante. E o Vitória, se você fosse dirigente, você aceitaria pagar um valor próximo disso para contar com o centroavante? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Bom, quero trazer aqui também sobre o Emmanuel Martinez, jogador acertado então com o Vitória, até várias matérias do Globo Esporte destacando esse acerto, jogador então que tem esse contrato encaminhado para 2026, muito bom, até porque o jogador não vinha conseguindo destaque lá na equipe, e aí chega um contrato então para essa atual temporada. Vale lembrar que houve uma rescisão de contrato que acabou ficando bom para o Vitória encaminhar esse reforço, porque já era um nome que foi especulado em 2024,
naquele primeiro ano do Vitória na Série A. Eu lembro que o Manuel foi especulado no Vitória, no Cruzeiro e no Fortaleza. Naquela ocasião, o Fortaleza era o time com melhor condição financeira e pagou, né, 1.450.000 euros, ou seja, mais de 12 milhões de reais, junto ao América para ter essa transferência. O América havia pago 8, vendeu por 12, teve um lucro ainda na ocasião. No Fortaleza ele oscilou demais, né, entre titular e reserva. Ano passado 14 partidas só no Brasileirão, 8 como titular. 2024 20 partidas, 11 como titular também. Não conseguiu passar de nenhuma das temporadas, mais de 30, 32 jogos, né. Em compensação, no América em 2023 ele havia somado 62 partidas, 1 gol e 9 assistências. No Brasileirão foi o líder de desarmes, né, no torneio, muito bom de fato, e também podendo fazer mais de uma função. Naquela Sul-Americana de 2023 foi bem pelo América também, o América foi longe, né, na competição de fato, ele se destacou bastante. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se seria uma boa, né, ou não imaginar o Emmanuel Martinez. Eu acho que chega para ser um volante titular, ele tem características que acho que agrada muito, porque pode ser utilizado como um volante pelo lado esquerdo, um volante pelo lado direito, então teria muita facilidade para ser esse protagonista no meio de campo, e até por já ter uma experiência, estar adaptado aqui ao Brasil, eu acho que é uma contratação que tem tudo para dar certo. Vamos ver, porque o futebol às vezes prega algumas peças, né? Mas eu gostei, é um nome que já vinha sendo monitorado há um bom tempo. E para terminar também, tem essa especulação aqui, né, de que o filho do Aristizábal foi oferecido ao clube, de que poderia ter sido contratado. Então tá aí a negociação, né, em relação ao camisa 9, o Emílio Aristizábal, que viveu uma fase boa pelo Fortaleza FC, lá do futebol colombiano. Esse clube até que tem crescido de produção, de fato. 36 partidas, 12 gols por essa equipe e mais 2 assistências, desempenho muito bom, até por ser um jogador que é bem jovem, só tem 20 anos e tal. Ele foi convocado inclusive para a última Copa do Mundo de clubes pela Colômbia, jogou 5 partidas e não marcou nenhum gol. Como ele jogou, ele era um reserva, né, do atacante lá do Cruzeiro, que foi contratado, o colombiano também de peso. O Aristizábal, que ele era um reserva na seleção colombiana. Pelo Atlético Nacional chegou a fazer algumas partidas, 2024, 12 jogos, 2 assistências, e também em 2023, naquela ocasião, 2 jogos no principal, ainda não marcou nenhum gol pelo Atlético Nacional. Enfim, a tendência é que ele possa, né, ter um pouco mais de sequência nessa atual temporada. Eu acho que se fosse para ser um bom reserva para centroavante, tudo bem. Agora, chegar a ser o titular ainda não está pronto, mas se seguir o mesmo caminho do pai, né, tem tudo para ter uma passagem muito boa pela seleção colombiana e quem sabe aqui no futebol brasileiro, né? O Aristizábal também deixou uma ótima impressão no Vitória, uma ótima impressão também no Cruzeiro. Pode deixar a sua opinião aqui sobre esse nome, o Emílio Aristizábal, né? 20 anos de idade. O Vitória ainda que não confirmou, né, de fato, um camisa 9. A tendência é que nessas próximas semanas tenhamos um anúncio, né, de um jogador talvez com um pouco mais de peso, até porque para ser um reserva de fato, o elenco hoje já tem. Agora um cara para assumir essa posição, ser um titular de fato, e o nome de peso ainda está faltando. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vai estar outras opções de vídeos aqui também na tela final para vocês. E nos vemos numa próxima. Valeu!